Tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula de História. E desta vez, iremos analisar as políticas neoliberais, também conhecidas como liberalismo neoclássico, que caracterizam o atual momento de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, a globalização econômica. Pois bem, senhores, nesta aula analisaremos as origens históricas do liberalismo neoclássico, veremos também as principais características da doutrina neoliberal, veremos os primeiros países a implantar a doutrina neoliberal, veremos também os argumentos favoráveis à política neoliberal e as principais críticas que são apontadas contra o chamado neoliberalismo ou liberalismo neoclássico. Portanto, preste bem atenção nesta aula. Começaremos a aula de hoje, senhores, falando um pouco sobre o neoliberalismo ou liberalismo neoclássico, a doutrina neoliberal. Pois bem, um dos principais pilares do neoliberalismo é a não intervenção do Estado na economia, o estabelecimento do chamado Estado mínimo, onde o Estado não interferiria no processo da economia dos países. Ou seja, a lei da oferta e da procura é que iria regular a ação da economia dentro do país, onde o Estado não poderia interferir no livre funcionamento do capitalismo. Primeiramente, senhores, vejamos qual é a definição da política neoliberal. Qual é o conceito de neoliberalismo, que, como já dissemos, é também conhecido como liberalismo neoclássico. Pois bem, a definição de neoliberalismo é o conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na esfera econômica. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio, ou seja, o livre mercado ou o livre comércio, porque é justamente este princípio que garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Esta é uma das características básicas da política neoliberal, senhores. A não interferência do Estado nos assuntos econômicos. A economia, de acordo com o princípio neoliberal, deve se autorregular. Vejamos então agora as origens históricas da doutrina neoliberal. O neoliberalismo nasceu como uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social. Ao longo da década de 1930 e também após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a edificação do chamado Estado de Bem-Estar Social, que é o Estado que vai se preocupar com as demandas sociais, o Estado que irá fornecer assistência médica gratuita, boas condições de educação, de trabalho, a garantia das leis trabalhistas, que é um dos princípios fundamentais do Estado de Bem-Estar Social, que se edificou, que se consolidou na Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, naquele processo de reconstrução econômica da Europa. Portanto, na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a consolidação do chamado Estado de Bem-Estar Social, que irá fornecer à população boas condições de assistência médica, de educação, vai garantir as leis trabalhistas, vai dar o seguro-desemprego, a condição básica de salário mínimo, ajuda para
a criação dos filhos, ou seja, é o Estado preocupado com a garantia dos direitos sociais. Esse tipo de Estado se consolidou na Europa até a década de 1970. Já na década de 60, no final da década de 60, o Estado de bem-estar social começa a sofrer duras críticas, duras reivindicações, principalmente por parte dos movimentos sindicais, que começam a exigir cada vez mais direitos. E dentro dessa postura surgem também correntes teóricas que defendem a não participação do Estado na economia. São essas correntes teóricas que irão dar origem para a política neoliberal, para o neoliberalismo, para a doutrina não liberal, que vai perguntar, que vai justamente incentivar, senhores, a não participação do Estado na economia, o estabelecimento do chamado Estado mínimo. Temos então, durante a década de 1970, a doutrina neoliberal aparece como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial a partir de 1973, que foi provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo. A primeira crise do petróleo em 1973. Nesse contexto de crise econômica, vai ganhar força a doutrina neoliberal, pregando a não intervenção do Estado na esfera econômica. Temos aqui um dos principais expoentes, um dos principais idealizadores do liberalismo neoclássico, da política neoliberal, que é o economista Friedrich Hayek. A concepção neoliberal foi formulada pela primeira vez em 1947, pelo economista Friedrich Hayek. Além dele, um outro expoente, um outro pensador importante da doutrina do liberalismo neoclássico, também conhecido como doutrina neoliberal, é o economista Milton Friedman, um dos idealizadores do neoliberalismo. Vejamos agora, senhores, quais são as propostas básicas das políticas neoliberais. Anote aí em seu caderno. Veja, o neoliberalismo, a doutrina neoliberal, prega a retirada do Estado na economia. E esta é uma das principais características das políticas neoliberais. Anote, retirada do Estado da economia. A concepção do chamado Estado mínimo. O Estado deve se concentrar apenas nas esferas estratégicas, deixando a economia se autorregular. Outra característica, outra proposta básica das políticas neoliberais é a abertura da economia aberta, abertura da economia para a entrada de capitais externos. A não interferência do Estado na economia, primeira característica, a saída do Estado, que vai deixar de controlar com mãos de ferro a economia. Nós temos a saída do Estado interventor e a concepção do chamado Estado mínimo. A desregulamentação da economia, a retirada do Estado da esfera econômica, aliada à abertura da economia para a entrada de capitais externos, bem como a privatização de companhias estatais. A venda de empresas estatais se constitui em outra importante característica das políticas neoliberais e a desregulamentação da economia. Portanto, senhores, estes são os princípios norteadores das políticas neoliberais, os conceitos básicos para se entender o neoliberalismo. Vamos revisar? Recapitulando então, a retirada do Estado da economia, ou seja, o estabelecimento do chamado Estado mínimo, a abertura da economia para a entrada de capital estrangeiro, a privatização de companhias estatais, ou seja, a venda de empresas pertencentes ao Estado, que são entregues para a iniciativa privada, bem como a desregulamentação
da esfera econômica. São algumas das propostas básicas das políticas neoliberais. Muito bem. Na sequência, veremos agora as características, os princípios básicos da doutrina neoliberal, das políticas neoliberais. Como características primordiais do chamado neoliberalismo, podemos mencionar a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. É o que acabamos de falar há pouco, senhores. A concepção do chamado Estado mínimo, a não intervenção do Estado na economia. Os senhores já notaram que essa é talvez a principal característica das políticas neoliberais. A mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, bem como a pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho. Vai ser feita a famosa flexibilização das leis trabalhistas. Flexibilização das leis trabalhistas. São adotadas novas regras, novas diretrizes para a questão do trabalho. A pouca intervenção do Estado no trabalho. Nós vimos, por exemplo, nas aulas sobre o nazifascismo, que foi adotado o corporativismo. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do grande professor Edenilson de Moraes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, nossa isolada do PM de São Paulo 2016-2017? Então vem cá, clica aqui embaixo, né? Você vai conseguir se matricular. Nosso curso aqui, ó. Eu dei muita volta, vou fazer de novo esse pé, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da grande aula do professor Edenilson, professor top de linha, não é isso? Cara, você está estudando para a PM de São Paulo, não está? Você quer fazer essa isolada com a gente? Essa isolada você vai assistir o restante dessa videoaula e mais 14 videoaulas. Então, a isolada da PM de São Paulo 2016 e 2017, com o nosso grande mestre, professor Edenilson, são 14 videoaulas, no total de 13 horas e 38 minutos. Você pode assistir durante 60 dias, quantas vezes quiser, na hora que desejar, no aconchego do seu lar, R$60, R$1 por dia, né? Top de linha, né? Então, vá lá, acesse nosso site, lá concurso, faça sua matrícula. Ah, já ia esquecendo, 2 recados importantes. Tem esse material aí da aula do professor Edenilson, você quer baixar esse material? Então clica aqui embaixo, tem um link, você pode baixar gratuitamente esse material do professor Edenilson, sem custo nenhum. E outra coisa, professor, gostei, não quero só isolada, quero o curso completo da PM. Tem? Claro que tem. Nosso curso completaço da PM de São Paulo 2016-2017 por apenas 10 mensalidades de R$25. É só aqui no Lá Concurso. Tá certo, galera? Forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.